Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um programa. E nesse Muito Além da Beleza de hoje, mais uma vez vocês pediram para ver aí técnicas novas, gente. Novas inspirações. E como eu falei para vocês antes, será que o iluminado é só das morenas ou podemos fazer um ruivo iluminado? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Seja bem-vindo. Então, pessoal, esse Fora da Caixa de hoje está muito interessante, porque me perguntaram, como assim, Michele, ruivo iluminado? Gente, quem falou que essa iluminação é só de morenas? Então, toda vez que você quer trazer luminosidade para um cabelo, clarear algumas mechas, criar pontos aí de contraste no cabelo, a gente pode chamar de iluminado, tá? Então, eu vou trazer nesse Fora da Caixa de hoje uma dica e, claro, mostrar um pouquinho da técnica que eu usei como criar um ruivo iluminado. Então, acompanha hoje o nosso Fora da Caixa. Então, tá curioso aí para saber como que é um ruivo iluminado? Então já vou adiantar para vocês que a técnica, como eu já disse em programas anteriores, não é o que faz uma ruiva ser iluminada. É um conceito. Então toda vez que eu quero trazer um cabelo para um tom mais iluminado, mais brilhante no sentido de luz nesse cabelo, eu faço um efeito de iluminação nele. Pode ser mecha de contorno, pode ser algumas mechas eriçadas, pode ser mechas ao ar livre. Gente, é infinitas possibilidades, tá? São muitas possibilidades que você tem aí nas suas mãos. O que muda é que muitas vezes você vai pegar um cabelo já colorido e criar uma iluminação. E morena iluminada, loira, nem sempre a gente pega um cabelo natural, mas geralmente a gente faz um desenho em cima de um cabelo natural. E aqui não, eu vou criar às vezes um tom sobre tom. O cabelo está na altura de um 6,4, 7,4, eu vou subir ele para um 8,4 ou até para um 9,4. Então eu vou subir ali o tom para iluminar esse cabelo. Então observe na minha modelo de hoje que ela estava com o cabelo muito escuro, parecia até um marrom. Tá? E eu queria trazer iluminação para o rosto dela, eu queria suavizar aí as sardas dela sem tirar, porque ela gosta e eu também acho lindo, tá? Então eu queria trazer esse efeito de iluminação para a beleza dela e trazer uma harmonia melhor para o rosto dela. E aí eu não preciso tirar do ruivo, eu não preciso levar ela para o loiro, eu só precisava dar uma iluminada. É diferente de intensificar o ruivo, de esquentar a cor, é trazer luz para esse cabelo. Então, por isso que a gente vai usar esse termo de ruiva iluminada, tá? Então, eu fiz algumas mechas nela, costurei algumas mechas e fiz o iriçado, porque ela não tem branco, diferente de uma modelo que eu mostrei, né, de uma cliente em programas anteriores. Se você não viu ainda, tem um ruivo com cobertura de branco também, tá? Então, você tá assim, Michele, eu não vi esse programa. Então, quando acabar esse aqui, assiste lá onde eu falo para trazer intensidade para o ruivo e ainda cobertura de branco. Mas nesse hoje eu quis trazer iluminação para o cabelo dela, claridade, luz, tá? Então a gente fez umas mechas eriçadas, abri essas mechas com o Poplex e o OX de 10 volumes. Gente, não tem necessidade de abrir com uma volumagem alta, porque o cabelo dela já tá ruivo, porém ele tá ali entre um 7, uma altura de 6 e tá meio amarronzado. Então eu queria trazer algo cobre, porém mais dourado, isso mesmo, um cobre mais dourado. Então essa limpeza de cor feita em mechas eu dou o nome de iluminação. Por que eu não fiz uma limpeza global? Porque eu queria trazer esse efeito diferenciado de tom sobre tom. E acaba se tornando uma cor que não fica tão chapada, né? Muda um pouquinho esse ar de ruivo que a gente tem hoje. E quando você pode usar? Aquela cliente que já está cansada, quer de repente esquentar a cor, quer abrir, quer intensificar, pode usar a mesma técnica. Então, abertura de 1 a 2 tons no máximo, com pó e o OX de 10 volumes. Fiz a técnica de mecha, então observe que o cabelo dela, você pode deixar ao ar livre, você pode fazer usando papel, é técnica simples, gente. O que muda aí é a visão que vocês estão vendo a técnica, tá? E claro, daqui a pouco vocês vão ver o resultado final, como que esse cabelo vai explodir no quesito aí luminosidade, tá? Como que ele vai brilhar esse cabelo, vai acender uma luz na nossa modelo, tá? Então por isso que eu vou continuar falando que o iluminado é para quem quer. Posso ser loiro iluminado, moreno iluminada, colorido iluminado. Então a intenção é trazer claridade para esse cabelo. Então depois de feito isso, gente, como ela não tem branco, eu não preciso de fazer uma mistura para raiz e uma mistura para comprimento. Eu posso usar a mesma cor em tudo, tá? Então no caso dela, eu fiz uma mistura única para o cabelo todo, tá? E aí vem a questão. Observe o cabelo dela como tá, né? Depois que a gente lava o cabelo, ele tá no fundo de clareamento, então eu tenho a opção de fazer com uma volumagem baixa, que seria um OX de 10 volumes, para devolver pigmento só para o que eu descolori, ou já tem a opção de colorir esse cabelo, trabalhando com 30 e 20, tá? Então, quando você chega no fundo de clareamento, você descoloriu, é diferente de fazer uma loira.
Porque se você fizer uma loira, uma morena iluminada e usar um OX de 20 ou 30, o que vai acontecer? Você vai mexer, igual no meu aqui, na estrutura natural, porém ela já está ruiva. Então, nesse momento, eu não preciso apenas tonalizar esse cabelo. Se eu for tonalizar, gente, eu tenho algumas opções aí. Eu posso usar um mel, posso usar um avelã, posso usar um caramelo e tonalizar esse cabelo. E não vou mexer no ruivo que está de fundo. Mas se nessa hora eu quiser mudar a cor de fundo também, como ela está num ruivo na altura de 6, 7 ali, eu poderia intensificar ele um pouco mais, trabalhar um OX de 30, porque as mechas foram poucas. Tá dando para me compreender? Então você tem a opção de só tonalizar as mechas para criar o ruivo iluminado ou fazer uma coloração total, com volumagem de 30 ou de 20, porque você vai manter essa mecha descolorida sempre mais clara, tá? No caso dela, como eu vou fazer a raiz junto, eu vou aplicar na raiz primeiro, para depois estender para todo o comprimento, tonalizando e colorindo ao mesmo tempo, para criar um efeito tom sobre tom. Então eu usei o OX de 20 volumes, tá? Então vou mostrar o que eu usei nela, né, a mistura e as possibilidades que vocês têm para esse mesmo fundo de clareamento, né, em torno de um 7 para 8, até no fundo mais escuro, tá? Então eu misturei 8,44 com a 8,3 em proporções iguais no cabelo dela. Para que eu fiz essa mistura? Para o 8,3 ajudar a manter a luminosidade da cor, porque ele tem dourado. E como ela tem a raizinha natural ali ainda, vocês deu para ver no vídeo, eu queria abrir um pouquinho esse fundo. Então se ela tem um fundo 5, eu tenho que levar em consideração que vai ter um residual laranja nesse cabelo, porque ele tem uma melanina ali vermelha. Então, se eu usar só 8,44, vai ficar parecendo um 8,46 a raiz dela, vai ficar muito avermelhado. Então, eu usei a 8,44 com a 8,3 por isso. Para quê? Para manter esse laranja dela mais claro no comprimento e a raiz não ficar avermelhada. Então, por isso que eu raramente, gente, uso em ruivas só uma 8,44 direto. A não ser que ela esteja no fundo 8, que eu vou mostrar para vocês. Então, olha a diferença. O dela tá mais ou menos no fundo 7. E aí eu vou usar 8,44 pura, vai ficar muito laranjão. E a raiz dela, ela tem um cabelo na altura de 5,0. Olha a cor do fundo de clareamento dela, seria um vermelho. Então, como que o meu 8,44 iria ficar? Um 8,46. Então aí entra aí a dica do colorista, tá? Então eu entro com a 8,3 junto pra diluir aquele vermelho que tá no cabelo dela e virar um laranja. E ao mesmo tempo no comprimento já tá descolorido para manter o 8,44 mais luminoso, mais aberto, tá? E olha a diferença de um fundo 8. Quando a cliente está no fundo 8, eu poderia usar 8,44 pura. Então essa que é a diferença, tá, gente? Por que às vezes a 8,44 fica avermelhada? Porque você esquece de fazer a somatória do fundo de clareamento. E é isso, gente, no resultado final conta muito, tá? Então eu quero dar uma outra dica de cor para vocês nesse fundo 7, mostrar a diferença do fundo 7 e fundo 8, tá? Porque aqui eu trouxe um cobre mais intenso. Michelle é minha cliente que é um cobre mais dourado. Então você poderia até trabalhar com duas opções, trazendo base para essa cor, porque a 8,44 ela já disse que ela é 44, cobre intenso. Então eu poderia usar a mesma proporção dela de 8,0 e aí ela se torna uma 8,4. Vamos supor que eu estou trabalhando 10 gramas de 8,44, que eu mostrei para vocês aqui, ó, que é a que eu usei no cabelo dela. Ó, então eu estou trabalhando 10 gramas dessa coloração aqui. Como ela é muito intensa, eu quero que ela perca um pouco de intensidade, eu vou trabalhar junto com a cor base dela. Se é um reflexo 8, a base dela seria a 8,0. Então isso, gente, em qualquer cor. Às vezes você está usando 7,4 e achou que ele está muito laranja, você pode adicionar a base 7, porque você vai suavizar esse reflexo usando a mesma base, tá? Se você quiser escurecer um pouco a cor, pode usar uma base mais escura, clarear um pouco a cor, pode usar uma base mais clara. Então poderia ter usado nela aqui 8,44 com 7,3, porque eu quero fechar um pouquinho essa base do 8. Então viu como é que a gente consegue brincar aí com essa nomenclatura? Então, se eu trabalhar, vamos lá, 10 gramas de 8,44, 10 gramas de 8,0, eu crio uma 8,4. E aí eu posso entrar com a 8,3 também e criar uma mistura menos alaranjada. Aí vai ficar um cobre, um pouco mais cobre, não laranja, e mais dourado, tá? Então, com a mesma coloração que você tem no salão. Então, meu conselho é ter as cores bases também, porque às vezes você quer fazer não só a cobertura de branco, mas a diluição da cor, do reflexo, tá? E aí a Maxline tem um outro produto, gente, que eu acho fantástico. Eu falei da diluição com base, tá? Porque é algo mais comum, que todo profissional entende. Mas a Maxline tem um produto que, na verdade, são dois produtos dentro da linha Clear, que é o 00S e o 00D. E muita gente tem esse produto no salão e não sabe nem como usar. Gente, o 00S todo mundo já sabe, já falei dele no programa, já falei dele em cursos, que ele é um reforçador de clareamento. Mas o 00D, Michelle, que produto é esse? Então, aproveitando na dica de ruivo, ele é um produto que pode ser seu aliado aí daqui pra frente para fazer ruivo, porque ele é um diluidor de reflexo. Aqui, ó, diluidor de pigmento.
Então, se você tem um 00D, ele tem baixo percentual de amônia, então você pode diluir a intensidade do reflexo e ele não tem poder de abrir o natural do cliente. Ele não vai alterar a cor. Se você usar o 844, vai continuar 844, porém você vai suavizar esse reflexo. Então, como a gente está falando de ruivo iluminado, gente, eu quis trazer nesse quadro para vocês esse produto, porque eu tenho certeza que ele vai ser seu aliado para criar ruivos, tá? Daqui para frente. Porque você pode usar ele para diluir a 83, a 844, para suavizar reflexo. Eu vou fazer uma dinâmica para mostrar como que funciona essa diluição para vocês. Então, ó, agora eu quero mostrar para vocês como que funciona, né, o nosso 00D. Então, imagine aqui comigo que aqui é uma 844, as duas cores. Aqui eu tenho um reflexo dourado, pode ser um 83, pode ser um 33, um reflexo dourado que eu quero suavizar. Eu vou usar a tinta branca para vocês entenderem como que funciona, né, o meu 00D, ó. Vou colocar o branco aqui no meio. Ele vai suavizar o reflexo sem mexer no fundo de clareamento da cliente. Então, ó, quando eu coloco ele, e as proporções, gente, eu aconselho fazer teste, tá? Mas geralmente eu coloco 15 gramas para um tubo só para suavizar o reflexo. Mas, de repente você quer suavizar mais ou suavizar menos, você pode mudar essa dosagem. Então, ó, peguei o 00D, vamos supor que eu tenho um tubo aqui de 844, eu vou colocar 15 graminhas de 00D. Então, observa como que esse laranja aqui se tornou um laranja mais claro, menos intenso, né? Menos vibrante do que o do lado. Então, a gente diluiu um pouco o reflexo com esse produto, tá? Então, o 00D, ele serviu, ó, para diluir o excesso de reflexo. Então, ele tem baixo teor de amônia, completamente diferente do 00S. E aqui, no cabelo dourado, ó. Aqui eu tô querendo fazer, né? Esse aqui, vamos falar que é um 83, é o mel 033, ó, eu vou usar o 00D. Para um tubo, eu vou usar 15 gramas, tá? Um quarto da cor, ó. Então, vou até chegar mais pertinho com a cor pura, para vocês compararem a diferença, ó. Olha como suavizou, tá? E é isso que o produto vai fazer. Então, eu deixei a cor pura. Então, como se fosse aí o nosso 844, o nosso reflexo mais intenso. Isso, gente, qualquer cor. Você pode estar, de repente, com um loiro, né? Michelle, eu quero usar 11.11, porém eu acho que ele fica muito cinza. Posso usar ali 5 graminhas, 10 graminhas 00D na tonalização? Pode. E olha a diferença que dá, gente. Então, aqui é a cor real, aqui ela é diluída. Então, pensem que o nosso 00D é como se fosse essa base branca. Não é branco, né? Mas é como se fosse essa base branca para diluir as cores. Gostaram? Então, vamos continuar aí no passo a passo do cabelo. Então, pessoal, eu quis abrir o leque desse fora da caixa, porque o nome já diz, né, gente? Fora da caixa, então vamos pensar diferente. Eu tenho certeza que você já vai pedir o seu distribuidor aí um 00D, que é um diluidor de pigmento, para te aliar aí, para ser seu aliado, na verdade, na construção de cores. E por que é muito importante no ruivo? Como vocês viram, ele suaviza o reflexo. E o ruivo, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade nisso. A pessoa quer um cobre e fica laranja. Ela quer uma cor mais dourada e fica vermelho. Então o diluidor com certeza vai ser seu aliado, tá bom? Gostou desse quadro? Tem dúvidas ainda? Quer falar mais sobre ruivo? Não deixe de comentar aqui, ó, debaixo do programa, tá? E agora, claro, tô fazendo um suspense, confira aí o resultado final desse cabelo. Então, pessoal, nossa dica de especialista de hoje, eu trouxe uma pessoa lá do sul do Brasil para trazer uma dica incrível para vocês. O nosso educador técnico, Christian Merelli, gente, isso mesmo. Eu vou deixar aqui o Instagram dele para vocês acompanharem.
Ele dá muita dica também de colorimetria, tricologia e é um fera no assunto de cabelo, tá? Então, confere aí a nossa dica de especialista de hoje. Olá, hoje nós vamos falar dessa linha aqui, desse shampoo especificamente, que eu utilizo muito antes de fazer qualquer tipo de mecha, aquele nosso shampoo purificante com carvão ativado, foi desenvolvido pela Maxline Brasil. Eu queria que vocês entendessem um pouquinho o porquê do carvão ativado, a diferença. Então vamos começar pela diferença. As pessoas geralmente utilizam ou querem utilizar esse carvão que a gente usa para churrasco. Esse carvão, para vocês entenderem, ele tem muitas toxinas, ele não é elaborado para esse tipo de benefício. Eu vejo pessoas que utilizam no dente, pessoas que utilizam no rosto, pessoas que utilizam até mesmo no couro cabeludo, porque dizem que faz uma desintoxicação. E esse carvão que a gente utiliza no churrasco, ele tem realmente muitas toxinas, ele não deve ser utilizado de maneira nenhuma. Já o carvão ativado, ele é obtido através de fontes naturais, como por exemplo a casca do coco, que libera gases em alta temperatura e esses gases acabam transformando o carvão em uma espécie de esponja, uma esponja mesmo, como se fosse uma esponja que suga. E essa esponja, no caso, retém toxinas, absorve excesso de oleosidade, faz uma limpeza extremamente profunda, liberando o organismo dessas toxinas. Para vocês terem uma noção, o carvão ele consegue absorver de 100 a 1000 vezes o seu tamanho. Então ele faz, no caso, ele faz uma purificação de tal maneira que traz benefícios também para o couro cabeludo, melhorando a microbiota, além de ser um poderoso anti-inflamatório, e é comprovado que ele também é antifúngico. Então, por que é muito importante hoje, por que a Maxline desenvolveu esse shampoo? Porque qualquer tratamento hoje que a gente vai fazer, qualquer procedimento químico, é muito importante que a gente faça essa purificação, para que a gente consiga tirar todo o excesso de resíduo que vá entrar em contato de repente com um descolorante, com uma coloração. Então, geralmente quando eu faço um tratamento químico, por exemplo, de mecha, mesmo quando o cabelo está muito oleoso para fazer coloração, eu acabo utilizando o shampoo purificante com carvão ativado. Aí vocês vão ver que na mesma linha a gente vai ter a máscara fortificante. Por que os dois eles geralmente estão juntos? Porque para mim fortificar, para mim levar qualquer tratamento para dentro da fibra, é muito importante que eu faça essa purificação, eu faça essa desintoxicação, para que esse meu fio de cabelo, essa minha fibra capilar, ela consiga absorver de maneira muito mais coerente e que faça uma absorção muito maior dos ativos que hoje a gente vai ter nesse tratamento. Então ele acompanha ali a máscara fortificante. Então o carvão ativado ele é muito bom para inúmeras coisas e para o couro cabeludo e para o fio de cabelo tem inúmeros benefícios. Então minha dica de hoje é vocês utilizarem o carvão ativado sempre que for preciso para fazer de repente um procedimento químico ou uma coloração, ou mesmo se vocês estiverem com excesso muito grande de oleosidade do couro cabeludo, vocês precisam fazer essa limpeza mais hidratante e que tenha essa absorção e purificação do fio de cabelo. Então, pessoal, gostou dessa dica de hoje? Segue o Christian Line, não deixa de seguir para você acompanhar mais dicas com ele. E quer mais dicas do Christian Meirelles ou de outro técnico da Maxline, de outro educador? Deixa aqui nos comentários quem você quer ver e eu trago para vocês aqui no nosso programa. Beijo e até a próxima dica. Olá pessoal, eu estou aqui hoje para falar para vocês de mais um produto Maxline, gente, isso mesmo. Não é um produto de passar no cabelo, mas é um produto que é o nosso aliado aí na construção das mechas, gente. Olha a novidade que a Maxline está trazendo para nós, cabeleireiros. Então já quero mostrar para vocês aí esse papel exclusivo para mecha. Então, por que ele é um papel exclusivo para mecha? Porque ele não contém alumínio, ele é mais compatível com as químicas de coloração e descoloração por não conter alumínio,
É um papel, gente, sustentável, isso mesmo, papel ecológico. Olha que coisa chique, nada mais usar alumínio no cabelo. E ele também é um papel que vai ajudar no rendimento do seu pó descolorante, ele rende até 30% mais o seu produto que você usa para descolorir o cabelo ou para colorir também usando papel. Então, além desse rendimento fantástico, eu quero mostrar para vocês que ele tem uma tecnologia exclusiva que chama Airflow, que são fluxos de ar que passa aqui entre o plástico e o papel. Isso permite, gente, uma descoloração mais uniforme. Então, toda essa tecnologia a Maxline trouxe para nós, profissionais cabeleireiros, executar as nossas mechas com mais economia, com mais precisão e, claro, melhorando aí o nosso resultado. E o melhor, gente, você vai aplicar o produto no papel, colocar a mechinha aqui, aplicar, fechar, não tem aquele perigo de ficar escorrendo. Sabe aquela mechinha de raiz que vocês adoram? Então você vai ter muito mais firmeza na hora de executar suas mechas de raiz, tá? Mecha ombre hair, independente da mecha, porque é um papel que não escorre, tá? Ele fica firme. E também é um papel que não deixa o produto inchar, então ele não compromete aí o resultado e a qualidade dos nossos produtos Maxline, que são incríveis, tá? Então não perca tempo, já peça já o seu distribuidor. Temos, ó, o tamanho menor, que é para cabelos mais curtos, e claro, né, gente, uma versão mais longa aí para cabelos compridos. Então esse papel veio para somar aí no nosso dia a dia e ser mais um aliado para nós termos aí resultados de excelência. Então chegamos ao fim de mais um programa Muito Além da Beleza. Gente, eu não posso deixar de dar aquela frase, aquela puxadinha de orelha. E nessa finalização, nesse encerramento de programa, eu quero falar para vocês de uma coisa que é muito importante e que eu falei no Fora da Caixa de hoje, sobre a criatividade. Eu não consigo ver criatividade sem ver ousadia e sem ver alguém que não tenha medo de arriscar. Para você criar algo, para você ser criativo, a palavra já diz, criar. Você pode inventar ou você pode até um termo que usam aí, cocriar. Pegar o que já existe e inventar algo. Porém, você não pode ter medo de se arriscar. Pensando em tudo isso, como eu iria deixar uma frase para vocês, me veio uma questão. Muitas pessoas veem o programa aqui e não têm coragem de perguntar. Não tem coragem de deixar a sua dúvida no comentário. Então me veio uma questão que eu sempre falo com os meus alunos. Gente, não deixem de ser crianças. Criança quer saber o porquê de tudo. Porquê disso, porquê daquilo. E ela só desiste quando você explica para ela o porquê. Então se você não entendeu, deixa o seu porquê aqui para mim. E para terminar hoje, eu queria mais uma inspiração falando sobre criança. O que a gente muda aí quando a gente cresce? E para vocês pensarem nessa criatividade como crianças. Então eu vou deixar essa frase, gente, de um pintor muito famoso, que é alguém muito criativo. E você está pensando, será que eu sou criativo? E ele diz o seguinte, que toda criança já nasce um artista. O desafio é permanecer artista depois que crescer. E por que isso, né, gente? Por que o Pablo Picasso disse isso? É o que eu disse para vocês, porque a gente cresce e acha que sabe tudo e não pergunta mais o porquê e tem medo de se arriscar, coisa que criança não tem. Então, nesse programa de hoje, eu convido a voltar a ser criança. Continue sendo o artista que você nasceu para ser. Beijo e te vejo na próxima segunda-feira aqui no Maxline TV às 19 horas.